Aleluia, aleluia, glórias, glórias a Deus, glórias ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Glórias, glórias seja dado ao teu nome para sempre. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade. Obrigada, Senhor, por mais esse privilégio de estar aqui diante da câmera desse celular, gravando essa oração, Senhor, e gravando, Senhor Deus, essa reflexão. Seja bem-vindo aqui. Eu preciso da presença. Os meus irmãos precisam da presença para receber aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Ó Deus e Pai, nesse momento eu começo a pedir ao Senhor que vai de encontro aos meus irmãos e irmãs, que vai entrando no ambiente onde elas estão, que vai envolvendo elas com poder, vai envolvendo com glória, vai envolvendo com unção, vai envolvendo com a presença, vai preparando o coração, Senhor, vai preparando o terreno do nosso coração para ouvir, para receber a Tua palavra, para que nós possamos dar frutos, Senhor, que vão testemunhar de que nós somos filhos, de que nós somos os Teus servos escolhidos para, ó Deus, dar frutos nesta geração. Em nome de Jesus, toma cada um que se conectar, Senhor, seja hoje, amanhã, o ano que vem, seja em que época for. Toma, Deus, abençoa teus servos. É a minha oração por todos os que estão inscritos, por aqueles que ainda não são inscritos, mas que vão ouvir essa palavra, que o Senhor possa encher o coração deles, possa encher da sua essência, da sua paz, da sua alegria, da sua esperança. Ó Deus, isso é tudo que nós precisamos nos tempos em que nós estamos vivendo. Abençoe os meus irmãos, em nome de Jesus. Abençoa cada um deles, suas casas, suas famílias, que eles estejam gozando, Senhor, da Tua presença em todo o tempo de suas vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vindo, minha irmã, em mais um momento de reflexão, em mais um momento em que nós vamos falar um pouquinho da palavra de Deus. Eu quero te dar as boas-vindas, quero dizer que você é muito bem-vindo, quero dizer que você seja muito, assim, o desejo do meu coração é que você seja muito abençoado, é que o Senhor esteja, assim, derramando das bênçãos dele na sua vida. Se nesse momento você não estava vivendo um momento, assim, que você possa dizer, assim, que no momento que você gostaria de estar vivendo, eu gostaria de falar para você não desanimar, para você continuar confiando, orando, buscando ao Senhor, buscando entender que tempo é esse que você está vivendo, que época é essa, que estação é essa, o que você faz nessa estação para você entender, para você aprender e colocando em prática aquilo que o Senhor for falando para você sair dessa estação que talvez não seja muito boa assim nesse momento. Bem, antes de darmos continuidade, eu gostaria de pedir mais uma vez, gostaria de lembrar você mais uma vez, para não esquecer de dar o joinha, para não esquecer de clicar nessa mãozinha que está aqui embaixo, é só clicar em cima do que você está dizendo, curtir o vídeo. E aí o YouTube entende que o vídeo está sendo relevante e ele possa apresentar esse vídeo para mais outras pessoas. É uma forma também de evangelizar. Quando eu faço isso, quando eu curto as pessoas que eu estou vendo, seja no Facebook, seja no Instagram, TikTok, todas essas outras, se eu faço isso, eu estou abençoando, né, o meu irmão e eu estou dizendo para o YouTube, olha, eu gostei dessa palavra, é uma palavra boa, me abençoou, trouxe paz para o meu coração, me ensinou alguma coisa. E aí ele recomenda para mais outras pessoas. Também não se esqueça de se inscrever. Se você não é inscrito, só clicar nessa palavra que está escrito, inscrever-se. Destacado de preto, eu acho, assim. Só você clicar ali e se inscrever. Compartilhar, não preciso nem falar que você pode compartilhar com quem você quiser e com quantas pessoas você quiser. Vamos então para a palavra? A palavra hoje está lá no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio. Deuteronômio 28. Olha, quem tem intimidade com a palavra já sabe do que se trata Deuteronômio 28, do que Moisés está falando aqui. Deuteronômio 28 vai falar das bênçãos pela obediência e vai falar das maldições pela desobediência. Nós vamos falar apenas no primeiro e no segundo versículo de Deuteronômio 28, que diz assim, pega a sua Bíblia aí, pegou? Pega a sua Bíblia, acompanha, pode ser que a sua versão seja um pouco diferente da minha, mas é a palavra de Deus, a gente vai entender, compreender a mesma coisa. Vamos lá. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. O 2. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Olha, começando lá no 1, diz, se. É uma condição. Se vocês fizerem isso, eu vou fazer isso. Também lá no final do 2, fala também, se vocês obedecerem. Fala novamente, se vocês obedecerem. Então, não é simplesmente
eu determinar, eu declarar a bênção do Senhor, o que vai fazer, o que vai acontecer. Esse contexto aqui, por que essa palavra está aqui? Moisés já está encerrando o seu tempo ali com o povo. Já está encerrando o seu ministério. Moisés não vai entrar na Terra Prometida, como vocês sabem. Quem, a partir daí, vai assumir a liderança do povo e vai entrar em Canaã será Josué. Mas Moisés está fazendo o quê? Moisés está falando para aquela geração que não era a mesma que saiu do Egito. Vocês lembram disso também? Houve toda aquela questão, falou, essa geração aí não entra. Que vai entrar vai ser uma outra geração. Que vai entrar por causa de desobediência, por causa de falta de fé, então vocês não vão entrar. Então Moisés está ali falando para essa geração, explicando para essa geração o que é para eles observarem. Ó, se vocês observarem isso, não se apartar desse livro da lei do Senhor que fala isso, vocês terão as bênçãos dele. Logo aqui abaixo eu não li, mas aqui tem todas as bênçãos que Deus falou através de Moisés, que ele vai conceder ao povo. Trazendo para os nossos dias, né, muitas pessoas, né, de repente, pode entrar naquela questão assim, mas isso não vale para os dias de hoje, isso aí foi falado lá no Velho Testamento, isso aí está naquele contexto, está lá naquele contexto do povo que saiu do Egito, vai entrar para Canaã, então Deus tinha que fazer. Meu irmão, veja bem, em primeiro lugar, deixa eu deixar bem claro aqui, não existe bênção maior do que a salvação. Eu até coloquei um título, eu vou pegar minha caderno aqui, para essa palavra de hoje, ó, chave para viver um 2026 abençoado. Essa palavra hoje, o Senhor falou no meu coração de manhã. Chave para você viver um 2026 abençoado. Aí eu coloquei logo abaixo. Obedeça a Deus. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, todas essas bênçãos virão. As bênçãos aqui, que está aqui na palavra, virão para aquele povo lá. Então ele ali falou. O que vai acontecer se vocês forem fiéis, se vocês obedecerem? Olha, não adianta nada profetizar, declarar aquilo que eu quero viver se eu não obedeço a palavra de Deus e não cumpro princípios estabelecidos nela. Tem princípios estabelecidos nela na palavra de Deus. Quando Jesus veio, eu falei antes, não há bênção maior que a salvação. Não adianta você ter tudo aqui nessa vida se você não tiver a salvação. Uma certa vez, eu vi um escrito num ponto de ônibus, na cidade, eu vindo embora do trabalho, em outra cidade que eu trabalho, que não é aqui no Rio de Janeiro, é em uma outra, aí eu vi escrito assim no ponto do ônibus. Olha, se você quiser viver a vida inteira sem Jesus, você pode. Você só não pode morrer sem ele. Prestou atenção? Você pode viver a vida toda. Morrer sem ele, você não pode. Jesus, mas olha, tudo bem, eu entendi essa frase, mas quem experimenta viver com Jesus aqui na terra, já desfruta das bênçãos dele desde aqui. A gente não quer outra vida, não sei viver para ele, por ele. Porque é maravilhoso. Só quem já experimentou sabe. Pode comprovar o que eu estou falando. Então, não adianta nada. Então, se você... E você? Ele é o teu Salvador, o teu Senhor, você vai obedecer. Jesus, quando ele veio ao mundo, lá no início lá do livro do Evangelho de Jesus, segundo Mateus, ele fala do Sermão do Monte. Ali, Jesus ressignifica muita coisa. Ele ensina muita coisa, como é pra gente viver. Ele ali dá uma... Como é que eu posso dizer? Ele dá uma aula de muitas coisas, se eu quiser ser bem sucedido aqui na terra. Então, nesse contexto aqui, era para aquele povo. Mas olha, meus irmãos, nós hoje somos os servos do Senhor. E o Senhor tem prazer, sim, em nos abençoar. Então, se eu sou alguém que eu sirvo ao Senhor, estou sempre aos pés dele, observando a palavra, tenho prazer nele, quem disse que ele não tem prazer em me abençoar? Me abençoar e abençoar a minha geração. Tem outros textos aqui, porque não dá tempo da gente examinar tudo, mas tem vários outros textos aqui na Bíblia que fala sobre as bênçãos do Senhor. A bênção do Senhor vem através da obediência. Eu disse aqui olha, não dependa, nós estamos prestes a entrar em 2026. Não dependa da sorte, tá? Mas viva um relacionamento íntimo, diário com Deus. Então, não dependa da sorte, não. Não vai precisar, vamos ver se eu tiver sorte nisso, aquilo. Não. Procure imediatamente um relacionamento íntimo com Deus. Como que você vai saber se você está ou não obedecendo ao Senhor? Vivendo um relacionamento de intimidade com Ele. Ali, todos os dias, ali cultivando, lendo a palavra, ali você vai saber se você está ou não obedecendo ao Senhor. Agora, isso quer dizer, Teig, você colocou assim, olha, obedeça a Deus, quer dizer, chave para você viver um 2026 abençoado. Quer dizer que eu não vou passar por prova, por dificuldade, por tristeza, por aflição? Não. Eu estaria mentindo se eu dissesse isso para você. Mas para eu ter uma vida abençoada, totalmente abençoada, seria se eu não passasse por essas coisas. Jesus disse que nós passaríamos, e eu não posso dizer outra coisa.
Então, mesmo obedecendo, mesmo seguindo os caminhos do Senhor, nós iremos passar por dificuldade. Só que Ele vai estar conosco. Nos momentos de dificuldade, nós não vamos nos desesperar, nós não vamos desistir, Ele vai nos animar. E nós vamos entender também, através de um relacionamento de intimidade com Deus, por que daquela situação, o que eu posso fazer para melhorar, para passar mais rápido. Eu vou entendendo o que Deus quer. E aí eu vou dando os passos seguintes para que eu saia daquela situação. É assim que o Senhor vai fazendo conosco. Eu tive experiência na minha vida disso acontecer. Então, não quer dizer que se eu for inteiramente obediente, isso não vai acontecer. Olha, nós temos o exemplo do Daniel. Daniel, gente, eu não sei assim, depois de Daniel, acho que só Jesus mesmo. Jesus obedeceu 100% em tudo. Mas Daniel, ele era obediente. Ele era um servo fiel ao Senhor. E foi exatamente por causa disso que ele foi invejado e jogaram ele na cova dos leões. Deus não livrou ele de ser jogado na cova dos leões, não. Mas Deus livrou ele lá na cova dos leões. Lá na cova dos leões. Então, assim, ele era obediente, ele obedecia os princípios, a palavra, não negligenciava nada e tal, orava, buscava o Senhor. Mas ele foi para lá. Mas por que Deus livrou ele lá? Porque ele era servo fiel, porque ele obedecia, porque ele honrava realmente o Senhor. Então, meus irmãos, vale a pena a gente obedecer, vale a pena a gente honrar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, começa a colocar isso no seu coração, né? Nós estamos prestes a virar 2025, entrar em 2026, já com esse pensamento, eu quero obedecer ao meu Deus. E não vá fazendo isso, sabe? Isso também vê o coração, eu vou fazer, porque se eu fizer, Deus vai me abençoar. Isso, em primeiro lugar, a gente vai fazer porque a maior bênção Ele já nos deu. Então eu tenho prazer em obedecer, porque a maior de todas elas eu já tenho, que é a salvação. E eu novamente reforço, se você ainda não tem, corra, não entre 2026 sem a sua salvação. E a salvação em quem? Em Cristo Jesus. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho, não tem outro lugar. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele falou isso. Mas olha, eu quero declarar e profetizar que você tem um 2026 muito abençoado, observando a lei do Senhor, os princípios do Senhor, da palavra, e obedeça. Tem muitas pessoas, porque a gente, meus irmãos, no fundo, a gente sabe onde é que a gente está desobedecendo, onde é que a gente pode melhorar, o que não é da vontade de Deus, mas pra gente deixar e não fazer. Sabe? A gente vai sabendo, porque um filho, quando ele está próximo do pai, ele sabe o que o pai gosta. E esse filho tem prazer em obedecer ao pai, mesmo que ele não ganhe presente. Mas o prazer dele é de ver o pai dele feliz. Então ele vai e obedece. Assim é o nosso relacionamento com Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade. Senhor, assim como eu falei aqui para os meus irmãos e irmãs, o desejo do nosso coração é te obedecer. Não somente em 2026, mas em toda a nossa vida. Em toda a nossa vida. Senhor, nós teremos os benefícios da obediência em tudo na nossa vida. Esse princípio da obediência funciona, Senhor Deus, em qualquer esfera da nossa vida. Então, assim, nós queremos, nós desejamos, porque o Senhor já nos tem dado tantas bênçãos. Então, nós queremos obedecer por amor, porque nós queremos honrar ao Senhor. E automaticamente as bênçãos virão. E quando as lutas chegarem, o Senhor estará conosco, nos ajudando, dizendo para nós o que é para fazer, nos dirigindo, nos restaurando e nos fortalecendo, para que a gente passe pela prova e lá na frente a gente glorifique o teu nome, a gente dê testemunho do Senhor. É o que desejamos. Pai, no nome de Jesus, abençoe teus filhos, tuas filhas, Pai, crianças, seja quem for que está assistindo, Senhor, esse vídeo, que o Senhor venha abençoar grandemente. Em primeiro lugar, com a salvação. É o que eu profetizo, que eu declaro. E todo mais que meus irmãos estão com dificuldade, Senhor, financeira, de uma porta de emprego, cura emocional, cura física, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, restauração de casamento, restauração de relacionamento com os filhos, com a família de modo geral. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoá-los grandemente. É a minha oração, é o meu pedido ao Senhor nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Muito obrigada por ter ficado até esse momento comigo. Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade. Não se esqueça do joinha, não se esqueça de se inscrever e não se esqueça de compartilhar com muitas pessoas. Beijos e até uma próxima oportunidade.